Olá a todos, bem-vindos. Meu nome é Gabriel Lang e hoje eu estarei apresentando meu trabalho sobre estrutura de banda e densidade de estados da monocamada de brometo de manganês. Seu trabalho de iniciação científica orientado pelo professor Dr. Ricardo Gargano, do Instituto de Física da Universidade de Brasília. Inicialmente, gostaria de fazer uma breve analogia a respeito do que seria uma monocamada. No mundo macroscópico, seria análogo a uma folha de papel, certo? Nesse âmbito, a folha de papel é um material muito fino, que muitas vezes sua espessura é considerada irrelevante e que muitas vezes, em um abuso de notação, é chamado de material plano bidimensional, pela sua desconsideração da sua espessura. Analogamente a isso, no mundo atômico, temos as monocamadas, que são estruturas planas, muito finas, com espessuras de alguns poucos átomos, que muitas vezes são aproximadas para estruturas bidimensionais, certo? Ou seja, em duas dimensões. A motivação para esse estudo de materiais, de nanomateriais, está muito atrelada à aplicabilidade em nanotecnologias, né, por ser algo a respeito do mundo nano, certo? Materiais muito pequenos, e na indústria de condutores, sendo possíveis estudos de supercondutores, condutores, semicondutores e isolantes, a depender da forma como o material será utilizado, suas estruturas básicas, né, quais átomos formam a monocamada em questão, se está funcionalizado ou não, entre outros diversos aspectos da classe de nanomateriais. Inicialmente, a monocamada de brometo de manganês possui simetria hexagonal do grupo P3M1 e ela é antiferromagnética, ou seja, os seus momentos magnéticos estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. Os objetivos desse trabalho foram realizar uma busca por funcionais e funções de base, de forma que se encontrasse uma que reproduzisse os resultados teóricos e experimentais já obtidos pela comunidade científica de forma suficiente para estudos futuros. Em seguida, abrindo possibilidades para próximos estudos com funcionalizações, construções de nanofitas e demais aspectos de nanoestruturas e nanomateriais. Para isso, foi utilizada a metodologia da teoria do funcional da densidade, TFD, com o funcional de troca e relação, GGA-PBE. As funções de base para o teste foram usadas DZP e TZP, com a correção de Hubbard, e os pseudopotenciais PSF e PSML. Ainda seguindo a metodologia, para a determinação de qual funcional será usado, dentro da grande gama que temos de materiais, dentro da gama de teorias que temos as aproximações da densidade local, conhecido como LDA, que utiliza apenas o funcional da densidade para a energia de troca e correlação. E temos também outra chamada de GGA, que além de usar o próprio funcional da densidade, utiliza o gradiente deste funcional para descrever de uma forma melhor o funcional de troca e correlação, certo? Como estamos tratando de um material cristalino com periodicidade, podemos usar o teorema de Bloch, que fala que a função de onda pode ser expressa a partir de ondas planas multiplicado por um fator de repetição. Certo? Dando sequência, as imagens mostram a célula unitária, primeira imagem. À esquerda, a monocamada construída, uma visão superior da monocamada, e uma visão lateral da monocamada, onde os átomos em lilás são os átomos de manganês e os átomos em vermelho são os átomos de bromo. Durante os testes e cálculos, foi determinado que o melhor funcional para descrever o sistema dos. Oi, eita, perdão.
o melhor funcional encontrado na descrição do sistema foi o DZP com funções GGA-PBE e pseudopotencial PSF. Certo? Em respeito à estrutura molecular, o parâmetro de rede, que indica a distância entre átomos de diferentes sítios, mesmos átomos de diferentes sítios, foi encontrado de 3,89 angstrom, o que concorda muito com o valor experimental já obtido, que é 3,87 angstroms. Aqui está apresentado a estrutura de banda e a densidade de estados para a monocamada, em que observamos que a estrutura, o gap da monocamada se dá de forma indireta entre os pontos de alta-simetria γ e M, sendo que na camada de valência, camada inferior, a troca é feita de elétrons de spin-up para spin-down, sendo que os spin-downs estão na camada inferior da banda de condução. Certo. Inicialmente, realizando esses estudos para descobrir os funcionais e os conjuntos de base que melhor descreveriam a monocamada de MnBr2, que foi o conjunto DZP GGA-PBE com pseudopotenciais PSF. Isso foi atingido de forma precisa, de forma suficiente, com toda a comparação com os resultados teóricos já obtidos e experimentais. E dando sequência a isso, perspectivas futuras podem ser relacionadas à criação de nanofitas de materiais envolvendo MnBr2, a funcionalização da própria monocamada de MnBr2 usando metais de transmissão ou até mesmo vacância. E esse estudo pretende abrir portas para futuras pesquisas relacionadas ao âmbito de nanoestruturas. Obrigado pela atenção.